Shalaim de Alcha, a todos os irmãos, bom dia. Vou estar dando continuidade nos estudos, irmãos, que eu quero estar apresentando para a honra e glória de Yahweh dos Exércitos e Alcha Mashiach, nosso Salvador. Louvado seja Yahweh. Hoje eu vou estar lendo Matitial, desse nosso estudo, hoje é a parte 2. Matitial, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Louvado seja Yahweh. Mais uma característica de como devemos seguir a Yahshua Mashiach, o nosso Messias, o nosso pastor. Aleluia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Mestre, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos, e quando vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Louvado seja Yahweh. Matitial, capítulo 31 ao 40 eu li, mas nós vamos dar a conclusão até o 46, o versículo 46. Mas eu vou dar uma parada aqui para explicar aos irmãos o que é que Yahshua está querendo passar para nós. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Então, Yahshua está falando aqui que para seguir ele, uma das características, né, é alimentar aquele que estiver com fome. Aquele que estiver com sede, da água. Né? O que for estrangeiro, hospedar. Né? Estava nu e me vestisse. É nós pegarmos, irmão, roupas que muitas das vezes a gente nem usa, ou comprar roupas novas, né? E doar. Dar para aquele que está sem roupa. Né? E às vezes, muitas das vezes, o irmão nosso está precisando aí. Entendeu? E aqueles que estão na rua, a gente não tem como acabar a fome do mundo, tem como vestir todo mundo, mas cada um fazendo a nossa parte, cada um fazendo a parte que compromete a nós, não vai ter necessitado no nosso meio e nem ao nosso derredor, porque a gente vai estar ali suprindo, ajudando, se pondo no lugar daquela pessoa. Né? Adoeci e visitaste-me. Tá vendo? Aqui no Matitial, capítulo 25, do 31 ao 46, vai estar falando sobre isso. Adoeci e fosse me visitar. Né? Então nós temos que estar fazendo a obra, sim, visitando aquele que está doente, ajudando aquele que está doente, fazendo o máximo que a gente puder. Que foi nos dado a capacidade a cada um de ajudar cada um, conforme a necessidade de cada um, conforme o que nós pudermos fazer, a gente vai estar fazendo. Porque cada um fazendo um pouquinho, não vai haver necessidade no nosso meio. E ao nosso derredor também, devemos ajudar aquele até que nós não sabemos se é nosso irmão, se não é, se não é. A gente não sabe, a gente não pode julgar. Né? Quem sabe um dia aquele que nós olhamos ali não ajudou porque não era nosso irmão. Quem sabe aquele um dia a gente não vai se deparar com ele no reino. E a gente não ajudou. Por isso que Yahshua nos ensinou, fazer o bem sem olhar quem, né? Porque nós não sabemos quem são nossos irmãos. Às vezes até aquele que proclama Yahshua, às vezes nem é nossos irmãos. Por quê? Porque a árvore vai se conhecer pelo fruto. Yahshua falou, mas vamos dar ênfase aqui nesse estudo. Louvado seja Yahweh.
Então, Yahshua está falando aqui no 37. Então, os justos responderão, dizendo, né? Mestre, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu e vestimos, e quando vimos enfermo ou na prisão, e fomos te ver, respondendo o rei, dirá, em verdade vos digo, que quando fizemos destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Louvado seja Yahweh. Então, uma característica para seguir Yahshua, mediante o que ele nos falou, é nós ajudar o próximo, né? É nós ajudar o próximo, porque quando a gente ajuda o próximo, ajuda o irmão, estamos fazendo para Yahshua. É isso que ele está falando aqui, ó. Além de ser para o irmão, para Yahshua também. Louvado seja Yahweh, né? Por quê? Porque aquele que tiver nu, a gente tem que ajudar. Tem que dar de vestir. Aquele que tiver fome, tem que dar de comer. Aquele que tiver com sede, tem que dar de beber. Né? Aquele que é estrangeiro, temos que hospedar. Né? Que lá em Coríntios vai falar que a um foram dados dons de interpretação, de língua, de cura, né? De hospedar. E como está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Que nós temos que hospedar bem os nossos irmãos. Né? Tratar bem. Por quê? Muitos, está escrito que muitos que hospedaram pessoas acabaram que hospedando anjos e não sabiam. Louvado seja, está escrito na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, uma das cartas dos apóstolos. Então, ele fala aqui, Yahshua falando, Matitial, capítulo 25, capítulo 25, no versículo 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste-me visitar, estive na prisão e foste me ver. Louvado seja Yahweh. Então, uma das características para seguir Yahshua é a gente dar de comer àquele que tem fome. Né? Claro que a gente não pode acabar com a fome do mundo, entende? Com a fome de todos os irmãos. Tem muitos irmãos que não têm condições. Eu sou um dos que não tenho condições de acabar com a fome de todos. Mas nós somos a igreja, o corpo do Mashiach. São muitos e muitos membros. Que cada membro, entendendo o seu propósito, que é ajudar, vai dar certo, irmão. Não vai ter ninguém padecendo, porque no tempo dos apóstolos, eles repartiam as coisas entre si, né? Eles repartiam as coisas entre si e não havia ninguém necessitado, né? Não havia ninguém necessitado naquele tempo. Louvado seja Yahweh. Entendeu, meus irmãos? Então, tive fome, deste-me de comer. Tive sede. Quem tiver com sede, nós temos que dar água, dar da palavra, né? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Né? Deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então o irmão está precisando se hospedar, passar uns dias, está no sufoco. Temos que ser hospitaleiros. Porque Yahshua é que está falando. Então não adianta, eu vou seguir o que Yahshua quer para a minha vida. Que é o que Yahshua nos ensinou. Então eu vou seguir Yahshua. Os passos dele, eu quero alcançar Yahshua. É só ler o que ele falou. Né? O que Yahshua falou é muito importante. Então, Matitial, né? Chama Mateus, mas é Matitial 25, do versículo 31 ao 46, eu vou estar lendo. Agora eu estou aqui no 35 e 36, olha só. Estava nu e vestiste-me. Ou seja, eu quero seguir Yahshua, mas aquele irmão está necessitado de uma roupa, necessitado de um calçado, tá lá o calçado já com o calcanhar todo comido lá, já ralando no chão lá. Aí eu tenho 3, 4 pares de calçado e não dou para ninguém. Ou jogo no lixo. Então, uma das características que Yahshua está falando para seguir ele é o que ele está falando, irmão. Aqui, ó. Ó, irmãos. Estava nu e vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Então, é muito raro, muito difícil hoje ter essa comunhão entre os irmãos, que quando aquele está passando mal, às vezes mora longe, manda um dinheiro, manda uma quantia. Ué, manda uma quantia. Não dá para mandar para todo mundo. Volto a repetir, não dá para ajudar todos. Mas aquele que entender que o chamado de todos, nosso chamado, irmão, de todos nós, é ajudar um ao outro. No que puder ajudar. Então vamos supor, tem quantos que proclamam Yahweh Yahshua? Vamos supor que tem aqui no Brasil,
Vamos supor que tenha 90 mil. Meu, se tem 90 mil, vamos supor que 30 mil esteja trabalhando. Não vai ter condições de tirar 10 aqui e 20 ali? Tem sim, irmãos. E Al sabe todas as coisas. Tem sim. Porque eu já fui das denominações e quem era das denominações sabe que muitas das vezes a gente gostava de chegar ali na frente, passar o cartãozinho, que até tem a máquina lá, passar o cartãozinho, né? Muitas das vezes dar o dízimo. Eu, sinceramente, que eu me lembro, eu nunca dei dízimo, não. Mas eu chegava a dar oferta. Nossa, achava o máximo, pegava a fila lá, cartãozinho. E agora? Tem irmãos precisando. Tem irmãos precisando de ajuda, sim. Volto a repetir. Um irmão só não vai ter condições de ajudar todos os irmãos. Mas se todos fizer cada um pelo outro, dá certo sim. Em nome de Yahshua Mashiach. Né? Então, Yahweh está a falar nesses últimos dias é isso. O amor, o perdão, a comunhão, isso é o mais importante. 1 Timóteo, capítulo 6, vai falar que se a doutrina não for conforme o perdão e o amor, conforme que Yahshua falou, é uma doutrina vã. É soberbo e nada compreende. Aí mais embaixo, o irmão vai estar lendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, vai estar lendo lá que o amor, o dinheiro, é o raiz de todos os males. Então, muitos hoje no nosso meio, tá tendo amor, dinheiro sim. Porque se a gente puder ajudar e não ajudar, porque eu tenho que comprar isso pra mim, isso... Não, meu. Iau é maravilhoso, Iau dá condições sim de ajudar. Manda 10 reais, manda 20, manda 30, manda 50. Dá uma roupa que tiver usando. Não rasgada, porque... Por que, irmão, não rasgada? Ué. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, quando nós faz uma obra a qual se propõe a ajudar alguém, é como se estivesse fazendo para Yahshua. Aí vai dar para Yahshua roupa rasgada? Roupa suja? Porque ele fala aqui, ó. Estava nu e vestiste-me, no versículo 36. Estava nu e vestiste-me. Tá vendo? Que quando nós fizemos algo para nosso irmão, se nós fizemos algo para nosso irmão, fizemos para Yahshua. Então vai dar roupa rasgada? Não dá, né? Então Yahshua está nos ensinando como nós devemos lidar um com o outro, né? Com cuidado, com zelo, com amor. Não somos perfeitos, temos problema que outrora no passado nós vivíamos de uma maneira inadequada e muitas das vezes a gente traz essa maneira inadequada para a nossa vida, a qual nós estamos vivenciando hoje, que é na presença de Yahshua. E a gente quer às vezes fazer daquele jeito que fazia antes, mas não, Yahshua está nos ensinando. Olha, é tanto que quando Yahshua foi chamar os seus discípulos, os apóstolos, quando ele nomeou os apóstolos, muitos tinham sua bagagem, os problemas, mas eles passaram a seguir Yahshua, conforme que Yahshua ia ensinando. E assim nós estamos vencendo hoje. Yahshua está nos ensinando como nós devemos agir para que a gente consiga ter êxito, para que a gente consiga ter êxito na presença de Yahshua. Então, temos que seguir ele, os passos dele, o que ele falou. Então, ele está a nos falar na palavra aqui, né? É claro. Aí eu vou estar lendo 41, do versículo 41 ao 46, do capítulo de Matitial 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estava nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também responderão, dizendo, Mestre, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então eles responderá dizendo, em verdade vos digo, quando um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, se nós queremos seguir a Yahshua, se nós achamos que nós estamos justos, e não fizemos, e não fazemos, e nem fizemos a vontade de Yahshua, jamais vamos ter Yahshua presente em nós, jamais vamos estar no reino.
desta maneira. Então é seríssimo. É só eu ter o nome Yahweh e Yahshua. Não, a palavra é pura, genuína. Tirou a Trindade, tirou os Nicolaítas, tirou o dízimo que vem da lei, tirou os nomes de blasfêmia, de ídolos. Tudo bem, louvado seja Yahweh. Porém, Yahweh, mediante Yahshua Mashiach, nos colocou em uma caminhada a qual devemos seguir a palavra, seguir o que ele está a nos falar na palavra e praticá-la. Entendeu? Teus nomes, teu evangelho puro e genuíno, louvado seja Yahweh. E a prática? Então, a prática, Yahshua está a nos ensinar, porque quando Yahshua juntou os discípulos e nomeou os apóstolos, foi para quê? Para seguir Yahshua. Foi para seguir Yahshua. Esse é o propósito. Foi para honrar os mandamentos de Yahweh. Êxodo capítulo 20. Não adianta fugir disso. Não adianta fugir de Êxodo capítulo 20. Entendeu? Não adianta, irmãos. Então aqui, Matitial 25, do 31 ao 46, vai estar falando que se aquele que tiver fome, aquele que tiver nu, aquele que tiver enfermo, aquele que tiver pressão de hospedagem, temos que hospedar, temos que vestir, temos que dar o alimento. Louvado seja Yahweh. Isso é amor, isso é comunhão. Repito, eu não tenho condições de ajudar todos os irmãos. Mas se eu ajudo um pouquinho ali e um pouquinho aqui, aí o outro irmão ajuda aquele outro pouquinho ali, aquele outro pouquinho a mais, vai dar tudo certo, não vai ter ninguém padecendo necessidade, não vai ter. Entendeu, irmãos? Não vai ter, porque a vontade de Yahweh não é que ninguém passe fome, ninguém tenha uma roupa do couro, não, não. Porém, Yahweh já falou, mais vale, né, o corpo do que as vestes. Mais vale a vida do que o sustento. Né? Então, devemos se preocupar mais com o que vestir, com o que comer. Entendeu? Porque as demais coisas serão acrescentadas. Tem que buscar e honrar os mandamentos de Yahweh, andar na presença dele. Né? Largando todo tipo de idolatria, mentiras. Né? Ah, mentirinha bobinha. Yahweh não tem parte com mentira. Quer dizer que Yahweh mentiu um pouquinho quando ele veio. Ele ensinou, porque Yahweh falou, aprendeis comigo, que sou manso e humilde de coração. Yahweh está falando, aprendeis comigo. Quer dizer que Yahweh vai falar para nós aprender com ele, para nós não conseguir. Quer dizer que Yahweh fala na palavra, seis santo, porque eu também sou santo. Então quer dizer que a gente não vai conseguir ser santo, não. Quer dizer que Yahweh está mentindo. Porque Yahweh falou, seis santo, porque eu também sou santo. Quer dizer que Yahweh vai falar para nós ser santo, vendo que nós não temos como ser santo. Como? Se o Espírito dele está em nós. Se o Espírito dele habita em nós, como é que a gente não vai conseguir ser santo? Essa carne que é maldita está no pecado. Mas maior na nossa vida é o Espírito de Yahweh que habita em nós. Porque Yahweh falou, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mas vigie e ore, porque a carne é fraca. Mas vigie e ore para você ver que tu não vai vencer. Vence, irmãos. Vence sim. Porque quando eu olho para a minha vida de outrora no passado, é de dar vergonha até de falar. E por que hoje eu não faço mais? Mas sou santo? Ainda não. Mas você, em nome de Yahshua Mashiach, ainda não. Por quê? Porque eu vejo que eu cometo alguns erros, algumas falhas. Entendeu? Eu quero chegar à estatura de Paulo. Que Paulo falou. Agora sim eu consegui a minha coroa. Agora eu sei que eu vou reinar quando for que cortar o pescoço dele. Sabe por quê? Para não ser soberbos. Se eu falar aqui, ó, eu sou santo, estou sendo soberbo. Porque quem vai dizer se eu sou ou não sou é Yahweh dos Exércitos. Eu digo que eu não sou porque eu não posso me autotitular santo. Quem vai dizer isso é Yahweh e Yahshua. Não é eu. Nem vocês, né, irmão? Agora, que nós podemos analisar o que nós estamos fazendo e ver se é certo ou errado mediante a palavra de Yahweh, a gente consegue. A gente consegue analisar o que podemos fazer e o que não podemos, né? Quando nós vamos entrar numa empresa, tem lá, né? O manual de regras e procedimento da empresa, que trabalhou de carteira assinada sabe, tem. Isso você pode fazer. Tá lá, especificando. Mas isso aqui você não pode fazer. Na palavra de Yahweh é da mesma forma, irmão. Entendeu, irmãos? Da mesma forma. Mas está falando a palavra. Por exemplo, no estudo de hoje, estudo 2, olha só. Porque tive fome, deste-me de comer. Uma característica aqui, ó. Nós não podemos, em hipótese alguma, ver alguém com fome e não dar de comer.
Entendeu? Muitas das vezes tem comida em casa que vai até pro lixo. Tem muita casa de irmãos aí. Nem que seja um pouquinho, mas às vezes vai. Às vezes nós vamos fazer compras, já tem comida no armário. Então não custa nada juntar ali e dar para alguém. Não vencido. Porque quando nós estamos fazendo para alguém, qualquer um dos nossos irmãos, ou na rua, mesmo que não seja irmão, ou sendo ou não sendo, que a gente não pode julgar se é irmãos, né? Ou se não é. Né? A gente sabe que aquele que proclama a Yahusha, e até os que estão nas denominações, são nossos irmãos. Mas tem uns também que estão no nosso meio que também não é. Entendeu? Porque Judas estava ali no meio dos apóstolos, provando que nunca foi de Yahusha. Primeiro que ele se matou. E está escrito que os homicidas não herdarão o reino de Yahweh. Você não vai entrar no reino, é homicida. Não vai entrar nunca. Não houve arrependimento em vida. A palavra diz que nós temos que se arrepender quando estamos vivos. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, seja em nome de Yahweh, para perdoar os pecados, receberão o dom do Espírito de Yahweh. Judas não foi emergido. Porque só passaram a ser emergidos os apóstolos e emergidos os discípulos, entendeu? Depois da partida de Yahusha, depois que Yahusha foi ressuscitado por Yahweh dos exércitos ao terceiro dia. Dali em diante, então, começaram a ser emergidos. Só ler Atos capítulo 1. Yahusha passou 50 dias ensinando acerca do reino. Atos capítulo 1, pode ler, irmãos. Yahusha estava ensinando 50 dias acerca do reino. E falou mais embaixo ali, que não muito distante dos dias, em poucos dias, né, eles teriam que ser emergidos. Entendeu? Aí no Atos capítulo 2 em diante é que tu, irmão, vai ver, irmãos, que ali, irmãos, foi que começou a emersão. Porque naquele momento só Yahusha foi emergido. Com a emersão que recebe o Espírito de Yahweh. Entendeu? Porque antes Johanna vinha emergindo, João, né? Chama João, mas é Johanna. Antes de Yahusha ele vinha emergindo para arrependimento. Mas o dom, recebeu o dom do Espírito de Yahweh dentro de si, o Espírito de Yahweh, inclusive, que Yahweh está à direita do Pai, mas vai receber o Espírito de Yahweh dos exércitos, foi no capítulo de Atos 2, ali em diante, que começa a emersão. Entendeu? Porque antes, só Yahusha. Por isso que a palavra diz que Yahusha estava ansioso para que se cumprisse um certo batismo, que é o batismo que recebe o Espírito do Pai dentro de si. Ele estava ansioso, está escrito, pode procurar, pode pesquisar no Google, eu não sei o capítulo, versículo agora, mas está escrito, irmãos. Que Yahusha estava ansioso por um certo batismo, que é esse batismo. Com o Espírito de Yahweh dos exércitos. Hoje nós recebemos o Espírito de Yahweh dos exércitos. Por isso que lá em Atos capítulo 1, depois de Yahweh ter ressuscitado no terceiro dia, Yahusha, pode ler, ficou 50 dias ensinando acerca do reino. E mais embaixo vai falar, ele mesmo vai falar, os apóstolos, que não, dentro de poucos dias eles serão emergidos. Emergido, qual a emersão? A emersão que Yahusha foi emergido por Johanna, que foi uma emersão diferente da qual Johanna vinha fazendo, porque Johanna vinha fazendo a emersão de arrependimento. Mas haverá um que virá aí, que batizará com fogo, com espírito, fogo consumidor, que é Yahweh dos exércitos. Batizará com espírito de Yahweh dos exércitos, que eu não sou digno nem desatar a sandália dos teus pés. E Johanna vinha falando isso. Entendeu, irmãos? Então, voltando cá ao assunto, louvado seja Yahweh. Matitial 25, capítulo 36. Estava nu e vestiste-me, né? Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão dizendo, mestre, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e foste ver? Respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então Yahweh está falando que para nós seguir ele, temos que fazer o que ele está mandando. Ele está mandando o quê? Vestir aquele que está nu. Aquele que mal... tem uma roupa só do couro. Entendeu?
Aí, quando ele tem a roupa do couro, aí ele vai lavar a roupa, ele fica nu. Ou ele vai lavando por parte. Ele tira a camisa, vai lavar, espera, fica ali sem camisa, espera secar e põe. Isso é vida, meu. Então, por isso que a Alcha falou, ó, precisamos cumprir a obra de Altos Exércitos. Por isso que Alcha estava cumprindo a obra qual foi designado por Altos Exércitos. E estava nos ensinando como nós devemos fazer, porque é a vontade de Al. Por isso que Alcha falou do reino, que só entrará no reino aquele que faz a vontade de Altos Exércitos. Ele falou, ó, só entrará no reino aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso está escrito, irmão. Porque a vontade de Altos Exércitos é nós seguir Yalcha, porque Yalcha chegou a toda a plenitude de Altos Exércitos. Nele habita toda a divindade, todas as características, todas as qualidades de Altos Exércitos. Entendeu? Que, diga-se de passagem, né? Só qualidades. Não há inqualidades em Altos Exércitos. Yal é perfeito, puro e justo. Às vezes a gente não entende, mas a palavra diz que se nós estivermos sem disciplina, parece que lá em Romanos, já não somos filhos, e sim bastardos. Então, se nós estamos sendo disciplinados por Altos Exércitos, louvemos a Altos Exércitos. E qual é o bom pai que não disciplina o teu filho? Né? Então a gente fica feliz. Isso mostra que nós somos filhos. Né? Se brota o arrependimento a cada dia em nós, a gente está buscando fazer melhor do que fez ontem, ou corrigir os erros de ontem, isso mostra que nós somos filhos. Louvado seja. Então, alegre, irmãos. Alegre-se, irmãos. Entendeu, irmãos? Alegre-se. Louvado seja. Então, só para nós terminar esse estudo, louvado seja. Então, se tiver um doente, a vontade de Yahshua Mashiach é que a gente cuide daquele doente. Ah, Juan, mas tem tantos doentes aí. Sim, você vai cuidar de todos? Vamos lá. Quantos doentes tem no mundo, irmãos? Milhões, né? Então não tem condições. Vamos fazer a nossa parte. Cada um faz uma parte e outra. Vai dar tudo certo. Se nós fizermos a nossa parte, dá tudo certo. Agora é muito desamor, irmãos. Tem muito desamor. Né? E tem muita falta de amor também. Né? Tem muita falta de amor. Porque se cada um de nós, irmãos, fizer um para com o outro, o que puder fazer, né? Eu faço um pouquinho, você faz outro pouquinho, e aí não vai ter necessidade daquele irmão ali está padecendo. Porque não vai ter como padecer, porque tem outro irmão que está ajudando, né? Se eu tenho uma condição de ajudar um pouquinho, eu vou ajudar um pouquinho. Aí o outro ajuda um pouquinho, e aí não vai ter ninguém necessitado. Porque com os apóstolos era assim, repartiam as coisas entre si. E não havia ninguém necessitado no meio deles. Eles ajudavam tanto ali, uns aos outros, como o apóstolo, e os discípulos também. Paulo chegava, mas Pedro a passar 2 anos na cidade. Está escrito lá em Atos. Chegava a passar 2 anos na cidade. Entendeu? Você acha que tinha necessitado ali? Sendo em Aldim? Seguindo em Alcha? Não tinha, irmãos. Pode ter certeza. Então, né? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Isso é tanta palavra como a água também, né? Louvado seja Yahweh. Deste-me de beber, né? Era estrangeiro e hospedaste-me. Entendeu? O irmão está precisando passar um dia na casa. Não, aqui não. Então isso não vem de Yahweh, nem de Yahshua, porque Yahshua manda nós hospedar sim. Ah, agora eu vou hospedar todos os irmãos que estão necessitados. Não consigo, não vai ter espaço. Mas se eu puder fazer algo por um irmãozinho, louvado seja Yahweh. Sei que é difícil hoje em dia a gente confiar. A gente nem sabe se é irmão, sabe porque proclama Yahweh e Yahshua, né? Porque Judas estava no meio de provar que não era. Mas não compete a nós julgar. A gente tem que confiar em Yahweh dos exércitos. Yahweh nos protege de todo mal. Ô, irmão, eu preciso passar um dia, 2 dias, depois eu vou arrumar algum lugar. Tá tudo bem, irmão. Não se preocupa não. Nem com o que comer, nem com o que vestir. Passa uns dias aqui. Tem um espacinho aqui para você.
Eu só tenho um quarto em casa, mas eu posso colocar você na sala, na área, um lugar. Um colchão, um lençol, travesseiro. É isso que Yahweh está nos ensinando, irmãos. Se não for assim, não é amor, não é comunhão. Está de contra a vontade de Yahweh, se não for assim. Porque Yahweh está falando, e eu acredito e confio em Yahweh. E todos os irmãos que têm raciocínio, porque a palavra manda nós prestar. A palavra de Yahweh manda nós prestar um culto racional. Não somos animais, temos que raciocinar com a vontade de Yahweh e de Yahweh. E ele está a nos falar. Eu não tenho palavras de mim mesmo. A palavra vem de Yahweh dos exércitos. Pura ele. Então, olha o que Yahweh está falando. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, já expliquei, né, irmãos? E vestiste-me, adoeci, visitaste-me. Ah, teu irmão doente, vai lá fazer uma oração, vai lá ajudar alguma coisa, quer um remédio, irmão, o que é que eu posso fazer? Entendeu? Isso é igreja. Essa é a vontade de Yahweh. Às vezes o irmão está longe, o irmão mora lá, eu moro em São Paulo, né? O irmão está lá em Manaus. Deixa, eu posso mandar uma quantia. Se eu não puder mandar uma quantia, eu vou orar. Entendeu? Alguma coisa eu vou ter que fazer pelo irmão. Não vai ser real. Entendeu, irmãos? Por isso que na tribulação, Yahweh vai ensinar muitos na tribulação. Yahweh vai ensinar. Esse desamor, essa falta de união, não quer fazer conforme Yahweh está falando aqui. Matitial 25, do 31 ao 46, quem não fizer isso aqui, irmãos, vai pagar um alto preço na tribulação. Porque na tribulação vai aprender a se humilhar para os outros irmãos, para poder ter um lugarzinho ali para dormir, um lugarzinho para comer, uma roupinha para vestir, vai estar doente, vai precisar de uma ajuda. Porque Yahweh vai ensinar muito na tribulação. Quem está fazendo a vontade de Yahweh agora, nesse momento, louvado seja Yahweh. Yahweh promete levar. Yahweh vai arrebatar, vai tirar com mão forte. Yahweh vai tirar. Agora, aqueles que não cumpriram a vontade de Yahweh dos exércitos, que é o que Yahweh nos ensinou, que é o que Yahweh falou. Olha só, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me. Então, quem não faz isso aqui, irmão, pode ter certeza, vai passar uma vergonha grande na tribulação. Vai ter que se encolher todinho, todo humildezinho. Irmão, me ajude. Então é bom nós fazer a vontade de Yahweh dos exércitos agora, se queremos ser arrebatados, ser livrados, e entender que o principal não é nem o arrebatamento, para começar. O principal é fazer a vontade de Yahweh dos exércitos. O arrebatamento é uma consequência dos nossos atos. Foi bom, Yahweh vai livrar. Que Yahweh é justo, irmão. Yahweh é puro. Yahweh não vai deixar um irmão na tribulação sendo que ele merece ser arrebatado. Ele é ancião. Está amadurecido. Vai deixar aqui se estragando. Quando se tira um fruto que está amadurecido, o trigo. Nós somos separados a trigo, a seara do Eterno. Como é que vai te deixar um trigo, já está amadurecido, lá, ficado na terra? Vai apodrecer, irmão. Vai apodrecer. Está maduro, Yahweh leva. Não está maduro, fica. Yahweh é justo, Yahweh é puro. Yahweh vai levar um fruto que não está maduro para lá? Vai levar? Nunca. Yahweh é puro, é justo. O irmão quer andar do jeito que quer, porque conhece o nome Yahweh Yahusha, ou outros que estão na denominação, e quer andar do jeito que quer. Não quer fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Entender o que Yahusha falou, principalmente Êxodo capítulo 20. Aí, não quer fazer conforme a vontade de Yahusha e acha que vai ser arrebatado. Não sei o que passa na cabeça do irmão, não. Vai ser arrebatado como, irmão? Se Yahweh falou para nós, sede santo, porque eu também sou santo, quer dizer que um santo vai levar um indigno que só anda no pecado lá para arrebatar, lá para a glória, para o reino de Yahweh. Que até os querubins, aqueles que tem com duas asas eles batem, com mais duas asas ele cobre o rosto e as outras eles fixam no ar ali, né? Está escrito lá em Apocalipse. E, se eu não me falo a memória, também lá em Isaías. Duas cobrem o rosto, irmão. Os 4 seres viventes que ficam ao redor do trono de Yahweh, como está escrito, pode pesquisar no Google, que vai sair o versículo e capítulo, irmãos, que agora não tem aqui, mas tem Apocalipse. Com 2 eles cobrem o rosto. Nem eles via Yahweh dos exércitos.
E Yahshua falou o quê? Que bem-aventurados puros de coração, que eles verão a Yahweh. Tem que estar puro, irmão. Não adianta. Eu vou ver a Yahweh, eu vou pro reino. Vou participar das bodas do cordeiro, pro casamento. Eu tenho o nome Yahshua. Saímos de Nicolaíta, saímos da Trindade. Tudo bem, irmão. Yahweh nos mostrou a verdade. Porém, ele quer que nós se purifique e obedeça. E para obedecer Yahweh dos exércitos, é praticando o que Yahshua nos ensinou. Está aqui, ó, Matitial 25, uma das características, e é o nosso estudo 2 hoje, uma das características de Matitial, né, 25, capítulo 25, do 31 ao 46, é uma das características para que a gente venha atingir a estatura do perfeito varão. E tem como ser perfeito? Tem. Porque a palavra diz, irmãos, que maior espírito de algo que habita em nós do que o espírito maligno que está no mundo. Se eu crer que maior é algo que está comigo, como é que eu não vou crer que eu vou vencer qualquer obstáculo? Não tem condições, irmão. Não tem condições. Eu tenho que crer, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Então, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Tem um irmão, por alguma injustiça, ou se ele cometeu um erro e ele pedir perdão em alto exército, o que é que me impede de eu ir lá visitar o irmão na prisão? É o preconceito? Porque ele errou? Mas se ele se arrependeu? Se ele se arrependeu? Então tem que ir lá visitar na prisão. Porque na tribulação muitos vão ser presos. E aí? Quem estiver livre na tribulação não vai visitar o irmão que está preso? De alguma maneira, não sei qual, né? Porque hoje a tecnologia, né? Ele que está aí. Mas já é maravilhoso, já é tremendo. Né? Mas aqui também no sentido espiritual, tocante essa prisão, louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh. Aqui nessa prisão também que ele fala, é algo também espiritual. Não é só física, porque naquele tempo os apóstolos ficavam muito presos ali, né? Ficavam presos. Mas aqui, tocando essa prisão aqui, o foco é espiritual. Se tiver um irmão preso no pecado, com problemas, não consegue sair daquele pecado ali está consumindo o irmão. Qual é o nosso dever que Yahshua manda nós fazer? Ir visitar. E a gente vai visitar, e qual é o nosso dever? Ajudá-lo. Principalmente com oração, exortação, com amor, porque eu estou vendo muita exortação aí, que eu não vou julgar, mas tudo indica, não estou julgando, não vou afirmar, mas há suspeitas de muito ódio e rancor. E Yahweh não quer isso. Porque não foi isso que Yahshua nos ensinou, ódio e rancor. Foi sim amor e perdão. Porque quando Paulo exortava, quando Yahshua exortava, era com amor. Nós temos que saber quem é Yahshua. Para saber quem é Yahshua, vamos ler o que ele falou. E ver se bate. Porque o espírito de Yahshua é o espírito de mansidão. Domínio próprio, como está escrito. Temperança. Equilíbrio. Perseverança. Então, das vezes que se eu, ou irmãos, agir de uma maneira que não seja enquadrado nesse parâmetro que eu falei, irmãos, que está escrito, tem alguma coisa errada. O inimigo está a falar besteira no ouvido. E se nós não estiver vigilante, acontece o quê? Acontece que a gente dá ouvido e dá ênfase no que o maligno está falando. Porque ele está por aí. Por pouco tempo, ele vai ser aprisionado. E vai ser destituído de qualquer ação contra os filhos de Yahweh, porque haverá novos céus e nova terra. Porém, ele está aí. Por quê? Porque Yahweh quer. Ah, mas por que Yahweh quer? Aí, meu irmão, aí fica difícil para nós, né? Nessa compreensão humana, né? Yahweh sabe todas as coisas, eu tenho certeza. Principalmente que o maligno, ele errou, ele falhou, e houve muita suspeita no reino. Se Yahweh tivesse aniquilado o maligno,
queima de arquivo, irmão. Os anjos são puros. Eles vão querer saber. E Yahweh é tremendo. Yahweh é amor. Ele vai dar satisfação aos membros do teu reino. Aí, vamos supor que Yahweh desse queima de arquivo, destruísse, aniquilasse. Imagina a dúvida que ia ficar no reino. O que foi que aconteceu? Porque Yahweh é amor, irmãos. Então Yahweh fez o que na sua sabedoria infinita, incalculável? Vou falar só um pouquinho do que eu sei. Um pouquinho, porque eu não sei tudo, mas esse pouquinho que Yahweh me despertou. O Vado Segial. E Yahweh deixou ele ser desmascarado ao longo do tempo por todos. É notório, todo o corpo celeste viu. E até hoje está a ver. E nós hoje somos testemunha de quem é bom e de quem é o mal. E o bom, nós cremos e sabemos que é Yahweh dos exércitos. Mas o maligno queria que os outros achassem que ele é que é bom. Por isso que até hoje, em várias doutrinas aí, de seitas que tem por aí, a gente sabe que eles são cauterizados, né, a entender que é o maligno é que é bom. Ele que foi injustiçado. Entendeu? Mas é tão tremendo que faz com que pelo fruto se conhece a árvore. Eu não posso dizer que se eu mentir, se eu adulterar, se eu roubar, se eu agir de desonestidades, eu posso dizer que eu sou bom, não. Eu tenho que ler a palavra de Yahweh, a lei de Yahweh, e ver que realmente é Yahweh que é bom. Ele que está certo. Então, o maligno mostrou para todos quem realmente ele é. Que ele era um fingidor no reino. Mostrou quem ele é. Por isso que Yahweh deixou. E está deixando ele aí nos últimos dias. Por pouco tempo. Mas, entendeu, irmãos? Não é só nós que existimos, não. Não é só nós que temos importância, não. O corpo celeste também. Os anjos também. Entendeu, irmãos? Nós temos uma grande importância, porque Yahweh assim quis. Louvado seja Yahweh. Né? Yahweh assim quis. Louvado seja Yahweh. É tanto que Yahweh provou do teu amor dando o teu filho por nós. Yahweh provou o grande amor dando o teu filho por nós. Entendeu? Agora, perguntinha. Pega o meu filho. Será que eu tenho coragem? Dar o meu filho para um bem? Aí. Será que o irmão ou a irmã tem coragem de dar teu filho? Como Yahweh deu? Ah, sim não, irmão. Yahweh é tremendo, Yahweh é maravilhoso. Entendeu? Não se comparando com Yahweh, não tem como se comparar. E nem que tivesse como, deveria ser assim. Porque Yahweh é único, Yahweh é perfeito, Yahweh é puro, santo. Mas, entendeu, irmãos? Então, claro, o maligno também viu uma certa glória, viu uma coisa que cobiçou algo que não era dele. Por isso ele caiu. Então, se nós hoje não fazemos a vontade de Yahweh, cobiçar o que não é da vontade de Yahweh, qual vai ser o nosso fim, irmão? As trevas exteriores não é brincadeira, não. É como se estivesse no inferno. As trevas exteriores. Ah, eu sou salvo, vou para as trevas exteriores. Há uma esperança. Não vai cair nessa não, irmão. Que Yahweh não chamou ninguém para as trevas exteriores. Yahweh chamou para o reino. Então, se Yahweh está chamando para o reino, porque ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não posso me confortar com as trevas exteriores, não. E cuidado, irmãos, que tem muito fermento. Né? Porque quem não anda na vontade de Yahweh, será que é filho? Quem não anda na vontade de Yahweh, será que é filho? Será que vai para as trevas exteriores mesmo? Será que vai para as trevas exteriores mesmo? E se não for filho? E se nunca foi filho? Será que não é inferno? Que o que vai provar que eu sou filho de Yahweh é eu andar na presença de Yahweh, eu me arrepender, eu seguir Yahweh. Isso é que mostra que eu sou filho. Tem a parábola lá do filho pródigo, né, irmãos? A parábola do filho pródigo fala que o filho viveu muito distante, muito tempo ali, né? Presta atenção, irmãos. Passou muito tempo distante, eu passo muito tempo com o pai, depois quis sair, quis gastar, quis ver do jeito que queria estar ali mais presente ao pai. E foi, e quebrou a cara mais na frente, né? Começou a comer comida de porco, né? E sentiu saudade do pai, né? Que ele vinha ali comendo comida para dar para porco. E ele chegou a falar, na passagem fala lá, que ele começou a reclamar, começou a se entristecer. Aí
Já começou a brotar o arrependimento. Quem reclamar não é arrependimento, não. Arrependimento eu, se realmente me arrepender. Nossa, lá, ele falando lá, nossa, meu pai, os empregados dele tá comendo melhor do que eu aqui. Eu comendo comida de porco. Vou ter que voltar. Me arrependo do que eu fiz. E quando a palavra diz que ele voltou, todo humildezinho. Né? Mas só que ali está falando de quê? Enquanto nós estamos vivos aqui. Tem que entender a parábola lá. Está falando enquanto estamos vivos. Não é depois, eu morri, vamos supor, eu morri, aí eu fui para as terras exteriores. Quem garante, irmão, se morreu fora da presença de Al dos exércitos, será que é filho de Al mesmo? Judas estava na presença de Alcha, mas será que Judas vai entrar no reino? Que a palavra diz que os homicidas não entrarão no reino. E Judas se matou. O maligno ali, ó, falou muito no ouvido dele. Entendeu? Se ele pedisse perdão, que nem Pedro pediu perdão, Pedro negou também. Pedro negou. A diferença é que Judas vendeu Yalcha, né? Mas Pedro também ele falhou, cometeu um erro. Mas Pedro amava, tinha um perdão. Provou que é filho de Al, provou que é irmão de Alcha. E Judas, que a palavra diz que os homicidas não herdarão o reino, nunca vai entrar no reino os homicidas. E aí? Então vai, irmão, não cai nessa não. Vai, irmão, ficar vivendo do jeito que é aí, se honrar os mandamentos de altos exércitos, Êxodo 20, se aprender com Yalcha, Matitial, capítulo 25, do 31 ao 46. Vai, irmão, nessa. Cai nessa não, irmãos. E achar que padeceu no pó da terra aqui, morreu, né? Acabou morrendo. Achar que vai para as trevas exteriores. Porque eu fui emergido, nome de Yalcha, mas não praticou a vontade do Pai, não andou na presença do Pai, mostra que não é filho. Que quem é filho anda na presença de Al dos exércitos. E aí, Al dos exércitos é que vai saber se você vai para as trevas exterior ou se você vai para o reino. Mas será, irmãos, que vai para as trevas exteriores mesmo? Ou será que nunca foi filho? É um caso a se pensar, né? Não sei se... É um caso, né, a se pensar, irmãos. Nossa, eu conheci a palavra de Al dos exércitos e vi que o melhor que eu tenho a se fazer é pedir perdão e fazer o que tiver que fazer. É para ser emergido, é para partir o pão, é para estar em purificação, em jejum, em oração, né? É para ajudar aquele que necessita, é para perdoar 70 vezes 7. Eu vou fazer isso, eu vou na presença do Pai, eu vou morrer para o mundo. Porque a palavra diz que aquele que não pegar teu madeiro, tua cruz, e negar-se mesmo dia após dia, não serve para ser discípulo. Não serve. Que é discípulo? Aluno. Não serve para ser aluno, não serve para seguir Yalcha. Entendeu, irmãos? Aí fica, não, mas já sou salvo. Né? Realmente, a palavra diz que a salvação é um dom de Al, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Né? A salvação. Ele está falando a salvação é para isso. Né? Louvado seja Al. Mas aí o que vai fazer, o que a gente tem a certeza que nós somos salvos, é eu andar como filho de Al. Se eu ando como filho de Satanás, como é que eu quero achar que eu vou ser salvo? Se filhos de Al é aqueles que têm a identidade de Al, que tem a genética. O que comprova que meu filho aqui, eu tenho 2 filhos, Miguel e o Benjamin. O que comprova que eles são meus filhos? É quando você olha para eles e vê a semelhança, que o meu rosto é similar ao deles. Né? Eles puxaram a mim. Então eles têm a essência minha. A genética comprova, se for fazer um exame, vai comprovar que é meu filho. Faz o exame de sangue, vai comprovar que é meu filho. Documentações comprova que ele é meu filho. Então, tem várias comprovações. Então, para nós sermos filho de Al dos exércitos, vai ter que analisar se eu tenho as características a qual o Al dos exércitos quer na vida de cada um de nós. Aí eu sou filho.
Isso que é um perigo. Aí eu já sou salvo, eu posso arranjar do jeito que eu quero. Aí vai pro mundo, aí começa. Ou vive lá e cá. Será que para as trevas exteriores mesmo? O reino eu sei que não vai entrar. Mas será que vai para as trevas exteriores mesmo? Ou nunca foi filho e vai pro inferno? E depois pro lago de fogo? É grave, irmãos. E o lago de fogo, o inferno é literal. É literal. Louvado seja o dos exércitos. Era esse estudo 2 que eu queria trazer para os irmãos. E louvado seja o. Gratidão aí ao dos exércitos. Louvado seja o dos exércitos. Por esse momento. Então, entendeu, irmãos? Voltando. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Tive na prisão, foste me ver. Então, eu adoeci. Será que eu não tenho o espírito de Al? Será que eu estou fraco na fé, meu irmão? Adoecer é normal, irmãos. Olha aqui, Rocha está falando. Adoeci e visitaste. Nós vive num mundo cruel. Foi que Pedro falou? Vigiais, porque os dias são maus. Estamos em dias maus, irmãos. Cheio de enfermidade. Adoecer é normal. Louvado seja Al. Adoecer é normal. Então vamos lá. Ele fala aqui, estava nu, visitaste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, mestre, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver, e respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tá vendo, irmãos? Se nós amamos a Yahshua e amamos nossos irmãos, que a palavra diz, né? Amar a Yahweh todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amar o próximo a si mesmo. Sobre isso subsiste toda a lei e os profetas. Então tem que amar o meu irmão como a si mesmo. Então se eu amo meu irmão como a si mesmo, se eu amo a Yahshua como a si mesmo, então, quem tiver com fome, Yahshua está falando, ó, dá de comer. Né? Quem tiver com sede, dá de beber. Isso aqui é tanto água como a palavra de Al dos Exércitos, que muitos têm sede. Aí tem o outro que fica calado. Traz uma palavra, irmão, traz um estudo. Só repetindo ali, eu costumo repetir o que Yahshua falou, porque eu tenho um medo enorme de trazer uma heresia. Porque Yahshua falou. Antes pegar uma corda com a pedra, amarrar no pescoço do tal, jogar no fundo do mato, que faziam de meus pequeninos irmãos errar. Então, eu prefiro transmitir o que Yahshua está a nos ensinar. Que soltar uma heresia aí, arrependi, em nome de Yahshua. Vamos lá. E respondendo o rei dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tá vendo, irmãos? Então, tive fome, deste-me de comer. Aí tá certo, aí tá certo. Tive sede, deste de beber. Estive na prisão, foste me ver. Isso aqui serve prisão espiritual, principalmente. O outro tá ali, acabado. Eu já vi irmão falando que queria se matar. Já não estava aguentando mais essa vida, pedindo para Ial levar logo. Quer se matar. Não estava aguentando. Já ouvi áudio. Então, é nessas horas que nós, irmãos, que estamos um pouquinho mais fortes, entramos na vida daquele irmão. Repreendemos toda a ação do mal. Vai lá visitar o irmão, que ele está preso. O marido está aprisionando ele. Porque quando a pessoa chega a um desespero desse jeito, a pessoa está fraca espiritualmente. Aí é onde a gente entra, que tiver mais forte. O que adianta ter mais força para ajudar o próximo? Porque se nós estamos mais fortes, é para nós fazermos o bem, é para ajudar o que necessita. Por quê? Porque a palavra diz suportar os fracos na fé. Porque Yahshua tomou para si. Então, se Yahshua tomou para si, mesmo ele sendo daquele jeito, nós devemos fazer o quê? É amar. Chegar lá, fazer uma oração, tá precisando vestir, tá precisando comer, tá precisando se hospedar, olha aqui, ó. Era estrangeiro e hospedaste-me. Né? Irmão, posso passar uns dias aí? Fui despejado da rua. Perdão, irmão. Fui despejado de casa, não consegui pagar o aluguel, ou não consegui pagar a prestação da minha casa. Né? Enfim, tô na rua. Não, passa uns dias aqui, irmão. Olha, irmão, eu só tenho um quarto aqui, não tenho muito espaço, mas fique aqui uns dias aqui. Louvado seja Yahweh, já vai providenciar
lugarzinho para você, ou eu arrumo um trabalho, o que for, se der. Aí tem outros irmãos que podem ajudar, vai lá, passa mais um dia na casa do irmão. Tem como acolher todo mundo, tem como ajudar todo mundo? Uma pessoa só? Não tem, irmão. São muitos necessitados. Eu já falei que eu mesmo eu não tenho condições de ajudar todos os irmãos, mas cada um ajudando um pouquinho, cada um fazendo a sua parte. Aquele está com fome, está nu, está com sede, está precisando se hospedar, está doente, fosse visitar ele, louvado seja Yahweh, né? Fez a sua parte. Aleluia. Entendeu? Então, cada um fazendo a sua parte, vamos supor, muitos dizem que são Yaldim, né? Nós devemos ajudar tanto aquele que proclama Yahweh e Yahshua, como aqueles que estão proclamando o nome de ídolos. Porque até que se prove o contrário, eles são nossos irmãos, porque a palavra diz que eles são nossos irmãos. Entendeu? É só ler Apocalipse capítulo 3. Eles são nossos irmãos. Se está em Laodiceia, é nossos irmãos. E Yahshua falou, eu vou ler aqui rapidinho antes de terminar, porque Yahweh é maravilhoso e assim ele quer. Olha só. Quem está lá nas denominações também são nossos irmãos. Por quê, irmão? Vamos lá ler Apocalipse capítulo 3. O amor é que diferencia tudo. Eu sei que tem muitos que estão lá que não tem amor, acaba desprezando nós, né? A gente fazendo bem, querendo o bem da pessoa. Mas também no nosso meio tá havendo muita divisão, muita contenda, muita falta de equilíbrio, falta de mansidão, entendeu? Falta de amor, falta de união. A palavra mãe não é se afastar, nós exortarmos, mas tem que ter amor. Se eu vou exortar, se eu vou me afastar da pessoa como se tivesse, como se fosse um cavalo dando coice, não vai adiantar nada, irmãos. E Yahshua não nos ensinou assim, é só ler o que ele falou, mas vamos lá. Olha assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, olha só, em diante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso. Aqui diz que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh, que é Yahshua falando. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente, né? Ou seja, é morno. O frio está lá no mundão, quando você chama ele, ele se arrepende, ele fica quente, bem quente. Não sei quantos graus Celsius, né? Na pressa de altos exércitos, né? E o quente é quente, né? Mas aqui fala que eles são mornos. A verdade é essa, eles são mornos mesmo. Às vezes parece ser quente, mas eu prefiro confiar em Yahshua. Yahshua está falando. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta, né? Entendeu? Aleluia. Vou entender aqui a palavra de Yahweh. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, né? Ou seja, o fogo representa o espírito de Yahweh. Entendeu? Tem que ter Yahweh. Não é Zeus, é Yahweh. Tem que ter Yahweh. Então eles estão passando por uma dificuldade. Entendeu? É difícil largar o que eles já conquistaram ali. Entendeu? O que é que fala na parábola lá, que Yahshua falou do casamento? Um grande rei deu um casamento e mandou chamar os convidados. E muitos disseram, eu casei agora. Porque quando a pessoa casa, a pessoa não quer ir pro reino, não. Ah, vou construir uma família, vou agora reformar minha casa, eu comprar uma casa. Nossa, agora não quer ir. Aí o outro fala, eu comprei não sei quanto ajuda de boi, comprei campo. Aí não quer ir também. O que é que o rei manda fazer? Vai lá e chama cego, manco, aleijado, coxo, chama tudo. E ainda chamou, ainda teve mais espaço ainda. Né? Claro que fala um pouco da recusa lá do pessoal de Israel, né? Que recusaram Mashiach, mas fala também para nós. Louvado seja Yahweh. Aí eu vou dar ênfase aqui, irmãos. Olha o 19, versículo 19 do capítulo 3 do Apocalipse. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha só. Yahshua está falando que ama eles. E por que nós não vamos amar? Nós temos o nome Yahweh e Yahshua, se afastamos da Trindade, dos Nicolaítas, dos dízimos que veio da lei e nunca foi dinheiro. Nós já faz tudo bem, louvado seja Yahweh, mas temos que ter amor e respeito pelo próximo.
Quando se vai exortar, mandar uma mensagem para os irmãos que estão nas denominações, tem que ter amor. Tem que fazer a diferença. Nem que eles venham e falem coisas que às vezes machucam nós. E daí? Yahshua falou que esse que bater numa face der outra, conte mais uma palavra. Conte mais uma palavra, irmãos. Então, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, se arrependente, é com ele e Yahweh dos exércitos. E Yahshua. Yahshua está falando para eles aqui. Não é para nós aqui, é para eles. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Lá em Romanos vai falar que se já está sem repreensão, já não é filho, sim bastardo. Se eles estão sendo repreendidos, é porque eles são filhos. Agora, se eles não se arrepender, vai pagar um preço. Mas que eles são. Se ele é filho de Al e nós somos filho de Al, eles são o que nosso? São nossos irmãos também. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Porque no dia do grande tribunal branco, ali, Yahshua vai falar. Quem vai para as trevas exterior, quem vai para o inferno. Aliás, quem vai para o inferno não. O inferno vai ficar só um maligno. Né? Quem vai para o lago de fogo, ou quem vai para as trevas exteriores, ou quem vai para o reino. E para ir para o reino, só tem uma condição. Fazer a vontade de Yahweh dos exércitos. E qual é a vontade de Yahweh dos exércitos, irmão? É seguir Yahshua Mashiach. E seguir ele, além de eu falar, eu sigo, eu creio. Não. É a prática. A prática que mostra quem crê e quem não crê. Porque se eu temo a Yahweh dos exércitos, se eu creio, eu pratico o que ele manda. Eu vou lutar para fazer a vontade dele e ser santo, porque ele também é santo. E Yahweh detesta palhaçada. Yahweh falou, sei santo, porque eu também sou santo. Quer dizer que Yahweh manda nós ser santos, se a gente tem a condição de ser. Você acha que Yahweh é injusto? Nunca. Yahweh sabe que a gente tem condições de andar em purificação e ser santo, sim. A gente não pode se intitular santo, que isso quem vai dizer é Yahweh e Yahshua. Porque ele é o juiz, Yahweh dos exércitos. Ele é o legislador. É? É ele. Entendeu? Não é nós. Eu não sou o juiz, como é que eu vou à altura? Não. Entendeu, irmãos? Então, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrependete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Entendeu? Louvado seja Yahweh. Então, Yahshua ama os irmãos das denominações, ele está repreendendo, ele é zeloso. Então, das mesmas formas, nós temos que amar os irmãos que estão lá. Então, tem muitos Yahudis que já estão com um princípio de ódio. Ué, a palavra diz, irmãos, vigia e ora, porque o espírito está pronto e a carne ela é fraca. A palavra diz que bem-aventurados são vós quando for perseguido pelo meu nome. Toma cuidado, irmão, que bem-aventurado é aquele que é perseguido, não é aquele que persegue, não. Louvado seja Yahweh. Então, irmãos, Matitial, capítulo 25, para encerrar aqui o estudo, né? Acho que lá vai ficar muito grande. Matitial, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Ó, só para concluir, né? Vou voltar nesse assunto aqui para encerrar, irmãos. Louvado seja Yahweh. Porque tive fome, deste-me de comer. E Yahshua falando. Então, a característica para seguir Yahshua Mashiach, nesse estudo hoje 2, a qual eu estou apresentando, pela graça de Yahweh dos exércitos. Yahshua está falando, ó, se aquele que tiver fome, dá de comer. Se não fizer isso, não entra no reino para nada, porque Yahshua falou, só entrará no reino aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Como é que eu acho que eu vou entrar no reino? Porque eu creio em Yahshua, porque eu saí da Trindade, porque os nicolaítas não mais subjugam eu, Yahshua que é o nosso pastor. Yahshua é o nosso pastor. Mas Yahshua está falando, se não cumprir, e aí? Então ele não é o seu pastor? Porque se Yahshua é o nosso pastor, ele está nos falando aqui, e nós não cumprir, então nós não temos ele como nosso pastor. Quem é o nosso pastor então? É um perigo, irmãos. Ah, mas eu sou salvo, eu vou viver do jeito que eu quero. Lá e cá eu vou viver no mundo. E é? Será mesmo? Ou é que nem Judas se matou? Que a palavra fala que os homicidas não herdarão o reino. E Judas se matou. Estava ali para provar que não é filho. Porque nunca vai entrar no reino.
Que filho é esse que nunca vai entrar no reino para estar com o pai? Quer dizer que o pai vai deixar o filho sempre nas trevas exteriores. Não. Judas estava ali para provar, comprovar e ao mostrando que nem todos que estão no nosso meio são dial dos exércitos. Muitos estão achando que é, mas na verdade eles vão para o lago de fogo. Porque tudo que foi volta a ser novamente como está escrito. No tempo dos apóstolos, tinha muitos que estavam ali seguindo a Yahshua, mas que era de Yahshua. Mas tinha uns que não era de Yahshua, porque Yahshua falou, neles se concretiza, né? Se cumpre a palavra do profeta Isaías, que eles tendo ouvidos, ouça, mas não entendam. Tenham olhos, enxergue. Tenham olhos, mas não consigam enxergar, né? Eles têm ouvido, mas ouçam e não entendam. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. O quê? A glória de Yahweh, a palavra de Yahweh. Tem uns ali que nunca foi de Yahweh e Yahshua. Mas estavam ali, não estavam? Né? Aí Yahshua fala que eles se cumpre o que o profeta Isaías falou, né? Ele falou. Tem uma passagem que fala, não pode estar pesquisando. Que eles tendo ouvido, ouçam, mas não entendam. Tem olhos, mas não consigam enxergar, né? Para que eles não venham se arrepender e eu os perdoe e eu os cure. Porque tem uns ali que Yahshua não veio para eles, porque eles são filho do maligno. Porque existe o joio e o trigo. E a palavra fala, que Yahshua falando, que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do diabo, meu irmão. Então o que vai garantir que eu e você é filho é se nós obedecemos a Yahweh dos exércitos. Porque o que comprova que meus filhos aqui na terra são meus filhos é quando você olha para meus filhos e vê eu. Não, parece com o Juan, o filho dele. Pega o documento, mostra aí, faz exame de sangue, tudo. Ah, tudo bem. É seu filho mesmo. É assim. O que vai determinar essa reta final que nós somos filhos de Yahweh é se nós fazemos a vontade dele ou não, que é um perigo. Não, eu sou salvo já. É, tudo bem. A palavra fala que a salvação é um dom de Yahweh, não é pelas obras para que ninguém se vanglorie. Entendeu? Está escrito lá em Efésios. Tudo bem. Mas será mesmo que você é salvo? Porque se você não andar na presença de Yahweh, será? Porque quando fala da palavra do filho pródigo, ali fala aqui na terra, porque nós temos que se arrepender e seguir Yahweh aqui na terra. Então, o que vai determinar que eu sou filho ou não, quem vai dizer isso é Yahweh dos exércitos, é a nossa caminhada. Se nós fazemos a vontade do Pai ou não. Porque se nós não fazemos a vontade do Pai, Êxodo capítulo 20, e fazer conforme Yahweh mandou aqui, ó, Matitial 25, e entre outras passagens, se nós não fizer a vontade de Yahweh, será mesmo? Ah, eu não faço. Eu fui emergido no nome de Yahweh, mas eu não faço a vontade de Yahweh dos exércitos, não estou buscando. Ah, eu estou vivendo do jeito que eu quero. Tem gente que está vivendo, irmãos, pior do que quando estava no mundo. Por quê? Porque a palavra diz, nós não podemos fazer de vertupério Yahshua Mashiach. Que agora a penalidade é muito mais rigorosa, porque agora é o filho de Yahweh dos exércitos, tem que ter respeito. Ele padeceu por nós, ele chegou a suar sangue por nós, ele foi pendurado no madeiro por nós. Atos capítulo 1 fala que ele passou 50 dias depois de Yahweh ter ressuscitado, ensinando acerca do reino. Para quê, irmãos? Para nós andarmos seguindo a ele. Para nós fazermos a vontade aos exércitos. Não foi andar no mundo lá e anda no mundo, não. Eu fui emergido. Aí fica se confortando, achando que vai ser salvo, por mais que não entre no reino, se conformando com aquele irmão. Você não tem garantia. Se você está no mundo, está vendo em pecado, você não tem garantia de entrar um dia no reino e nem de ir para as trevas exteriores para um dia ir para o reino, não. Se você nunca foi filho e for para o lago de fogo, não é nem inferno, porque depois do juízo só vai ficar no inferno o maligno, aprisionado por 1000 anos. Depois será tirado e jogado ao lado do fogo, onde já está o profeta, o falso profeta e a besta. E os demais vão ser jogados ao lado do fogo. E lago de fogo é literal, viu? É sofrimento eterno. Não sei se é no sentido de como se fosse um vulcão, né? Aquela lava, não sei se é nesse sentido. E Al sabe. Vou falar que eu não sei, não. Mas que eu sei que é sofrimento eterno, isso eu sei. Que nunca vai entrar no reino.
Que a palavra diz que os homicidas não herdarão o reino. Os feiticeiros, os mentirosos. Tá lá, em Apocalipse escrito. Parece que é 18 ao 21, é 21, é 20. Mais ou menos. Está escrito. Se não, meus irmãos, tem que fazer a vontade de Yahweh dos exércitos. O que comprova que eu sou filho de Yahweh é a identidade. É se eu pareço com ele. É fazer uma análise profunda, né? E ver se realmente sou filho de Yahweh ou não. E a palavra diz, pelos frutos se conhece a árvore. Então, se eu não fizer a vontade de Yahweh dos exércitos, e eu achar que eu sou filho, que eu posso andar do jeito que eu quero, que um dia eu vou entrar no reino, nem que eu vá para as trevas exteriores, nem assim não, irmãos. Você não tem garantia nenhuma que você vai para as trevas exteriores. Se você for para o inferno, antes do juízo, vai para o inferno. Depois é que é jogar no lago de fogo. Porque o lago de fogo é depois do grande tribunal branco, depois do juízo. Então, muita atenção, meus irmãos. Muita atenção mesmo. Porque Yahusha falou, só entrar no reino aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade de Yahweh dos exércitos, você acha que é o quê? Seguir Yahusha Mashiach. Que ele enviou o teu filho para nos ensinar. Ele é o pastor. Então, eu tenho uma palavra aqui dele. Os irmãos que têm a Bíblia também têm a palavra. Tem fermento? Tem algumas heresias? Tem. Mas Yahweh é tremendo. Yahweh deixou a essência do evangelho. A pureza, que é o amor, o perdão. O maligno ele não pôde tirar a essência. Que a palavra diz que Yahweh pega o sábio na sua própria sabedoria. Eles tentaram fazer de tudo na sabedoria carnal para degredir a imagem de Yahweh dos exércitos. Mas não adiantou nada. Yahweh levantou um pequeno rebanho para desmascarar todo o sistema. Usando o quê? A Bíblia que eles mexeram. Por quê? Porque contém as Sagradas Escrituras, contém a essência de Yahweh dos exércitos. O amor, o perdão, o equilíbrio, o adorar Yahweh acima de todas as coisas, o amar o próximo a si mesmo. Não foi que eles mexeram em tudo, fermentaram tudo. Não, nada disso. Eles não fermentaram toda a Bíblia. Yahweh deixou a essência, porque Yahweh quer estar nos mostrar nos últimos dias, que é o Espírito dele que nos direciona. Se os irmãos forem ler Atos dos Apóstolos, os nossos irmãos do passado, eles eram direcionados pelo Espírito de Yahweh a ir em tal cidade, em tal lugar. Teve um momento até que Paulo queria pregar em tal lugar, parece que era na Ásia, tem essa passagem em Atos. Paulo queria pregar na Ásia, e aí o Espírito fala que o Espírito Santo fala, né, falou para ele não ir, que fosse para outra cidade, outro lugar, e aí ele foi. E Yahweh está nos mostrar que pelo Espírito dele, ele vai nos direcionar assim. Louvado seja Yahweh. Então, Matitial, capítulo 25, para nós concluir e terminar, irmãos. Do capítulo 25, Matitial, Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, medite nessa palavra, irmãos. Ore nessa palavra. Sei que nós não somos perfeitos, mas medita, porque só vai entrar no reino aquele que faz a vontade de Yahweh. E a vontade de Yahweh é nós seguir os passos de Yahusha. Se não tiver Yahusha, se não seguir Yahusha, não tem como conseguir vencer, irmãos. Então veja bem, irmãos. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, mestre, os justos, mestre, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e nos vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, foste ver. Respondendo o rei, dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Louvado seja o exército. Entendeu, irmãos? Então a gente não tem como ajudar todos. A gente não tem condições. Uma só. Eu não tenho. Eu não tenho condição de ajudar todo mundo. Mas se eu ajudar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, aí o outro irmão lá que tem a condição de ajudar, ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um ajudando uns aos outros, ninguém vai passar necessidade nesses últimos dias. E aí, honrando os mandamentos de Yahweh, Êxodo capítulo 20, honrando o que Yahusha falou e fazer conforme ele falou, a gente vai entrar no reino, irmão.
Entendeu? Porque o propósito maior não é eu ser arrebatado, não, irmãos. É eu fazer jus o que Yahweh fez por mim e por você, irmãos. Que foi dar o teu filho por amor a nós. Para que por ele nós tivéssemos a vida eterna e andássemos seguindo a Yahweh. Não mais vivendo o nosso próprio eu. Não, eu quero, eu sou, eu vou, não. Andando o que Yahweh quer na minha vida. Eu tenho que andar conforme ele quer. Entendeu? Então, quando alguém estiver nu, vista, irmão, pega uma roupa ou compra. Dá roupa rasgada não, irmão, porque Yahweh já fala aqui, ó. Ó. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então veja bem, não é qualquer coisa não. Vai dar comida estragada, vai dar comida vencida, né? Vai dar qualquer coisa, de qualquer jeito? Não. Mas é necessário pegar algumas coisas que eu tenho em casa, ou até comprar novo, ou comprar uma Marmitex. Ô, irmão, dorme aqui uns dias aqui, eu não tenho muito espaço. É isso, irmão. Isso é comunhão, isso é amor, essa é a vontade de Alto dos Exércitos. Que a igreja viva assim. Vai lá e fala arrebatamento. Que é isso? A hora do arrebatamento. Tem situações que eu estou vendo aí que fala mais do anti-messias do que propriamente da palavra de Alto dos Exércitos. Ial não quer isso. O que Ial quer, Ial está usando muitos irmãos para falar o que eu estou falando agora. O que Ial quer é purificação. É fazer conforme Yahshua nos ordenou. Porque ele é o nosso pastor, o nosso guia, o nosso mestre. E ele falou isso. Mas Yahshua é tão fino, tão elegante, que ele falou: a ninguém vos chame de pastor, porque um só é o vosso pastor. Olha só, Yahshua falou: um só é o vosso pastor. Um só é o vosso guia e mestre. Mas ele não falou, porque eu sou o pastor, eu sou o guia, eu sou o mestre. Não, é menos eu, é mais Yahweh. Yahshua nos ensinou. Aí tem muitos aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso. Assim não, meus irmãos. A palavra de Yahweh dos Exércitos nos mostra, e Yahweh está falando aqui, olha só. Em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Fizer o quê, irmão? Sobe mais aqui, ó. Matitiel capítulo 25, versículo 35, 36. Olha só. Porque eu tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estava na prisão, foste me ver. Tem muitos na prisão aí, espiritual, precisando de oração, precisando do irmão ir lá, colocar a mão na cabeça, expulsar tudo que é de ruim ali. Tem demônios comendo o juízo do irmão, porque o irmão está fraco na fé, mas a palavra diz que nós temos que suportar os fracos, porque Yahshua tomou para si. Então quem está mais forte tem a obrigação de ir lá e orar por aquele irmão, porque a palavra diz que a oração de um justo tem poder, tem efeito. Está andando em purificação injusto, tem um dom, vai lá, ora por aquele irmão, que eu já vi irmão orar por minha esposa, e minha esposa no outro dia está boa, meu. Eu sou testemunho, louvado, glorificado seja Yahweh dos Exércitos, porque o irmão com o dom foi usado e minha esposa ficou curada. Sabe por quê? Porque Yahweh estava a falar, olha, confia mais em mim. E estava a falar que ele curou pela minha esposa, estava a falar para ele também, confia em mim, eu sou contigo. Não desacredite em mim. Yahweh está a falar. Porque se nós for confiar no homem, o homem é falha, ele erra. Aí se o homem errar, eu vou falar, não é essa a palavra de Yahweh, não é este o nome. Ah, estava havendo muita divisão. Sempre houve divisão, irmãos. Desde lá do Egito, quando ficaram, depois de sair do Egito ali, 40 anos no deserto, teve tanta divisão. No tempo dos apóstolos também tinha divisão, irmãos. Então isso não é motivo de dizer, não creio mais nesses nomes, eu não vou buscar mais a presença de algo, porque eu acho que não é esse nome. Uns votam para denominações, outro não aconteceu arrebatamento, já desiste, não persevera. É necessário estar acreditando no arrebatamento, tem que perseverar. Mas o principal é a purificação, louvado seja Yahweh. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque Yahshua nos ensina. Nós vamos por quem? Pelo homem que está sujeito a errar diariamente ou por Yahshua que nunca errou? Eu prefiro por Yahshua.
Louvado seja o dos exércitos. Entendeu, meus irmãos? Então, o principal fator é esse. É se purificar. Então, eu acho que está falando, aquele que tiver fome tem que dar de comer. Aquele que tiver sede, dá de beber. Tanto água que a gente vê, a água que a gente tem potável, como também a palavra de alma. Deste-me de beber, né? Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, foste me ver. Tá vendo? Ou seja, ajudar o próximo é uma característica para seguir Auschwitz. Eu não posso seguir Auschwitz simplesmente pensando só em mim e na minha família. Não, eu tenho que pensar em todos os meus irmãos. Eu não posso ajudar todos, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo. Licença, irmãos. A tossezinha, porque aqui em São Paulo, esse vírus aí rodeando, né? Vai louvado seja o. Entendeu, meus irmãos? Então eu vou encerrar o estudo aqui, irmãos. Quem chegou agora, em nome de Yahshua Mashiach, dá uma olhadinha no começo da live, né? E que Al dê um excelente dia a todos, em nome de Yahshua Mashiach. Eu estava lendo aqui, irmãos, Matitiel, capítulo 25, do 31 ao 46, os irmãos, tá? Irmãos, só para deixar claro, não sou pastor nem guia, estou aqui só de passagem, tá bom? Só de passagem, irmãos. Sou pouco caquicisa, como vocês, mas eu creio que quando a gente consegue ter a interpretação e consegue passar por demais, irmão, para ter a interpretação também, claro, se alguém tiver outra opinião fora, respeito, mas, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Yahshua nos usa, tá bom? Para nós mostrarmos a outros irmãos que eles precisam ouvir. Por quê? Porque os apóstolos saíam para vários lugares para passar o que aqueles que estavam lá naquelas cidades precisariam ouvir. Lá em Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Hoje em dia, mesma forma, irmão. Entendeu? Então, ide fazer discípulos em meu nome. Então, ir fazer discípulos não é simplesmente levar o nome Yahshua só. Eu tenho que levar a palavra, eu tenho que levar a essência, eu tenho que exortar, eu tenho que mostrar a disciplina, porque a palavra de Yahweh para nós fazer tem que ser com amor, né? E com perseverança. Por que perseverança? Porque vai haver alguns obstáculos, principalmente tocante à nossa carne. E nós temos que perseverar em aos exércitos. Porque a palavra vai falar, bem-aventurado aqueles que quando ele chegar, encontrar vigilante. E Yahshua fala que cingirá e colocará ele à mesa. Vigilante. Né? Vigilante. Então, irmãos, eu creio que a vontade de Yahshua é que nós possa compartilhar o pouquinho que a gente tem com os demais irmãos, para que todos venham estar com a sua necessidade suprida, porque não vai ter emprego para todo mundo não, irmão. Às vezes a gente quer que a pessoa trabalhe, mas se a pessoa tiver em uma situação a qual Yahweh colocou aquela pessoa para que os demais irmãos venham exercer o amor, a comunhão e a caridade, porque Cornélio deu tanta caridade que chegou aos céus. E aí Yahweh mandou salvação. Mandou quem, irmão? Mandou Pedro. Pedro passou dias na casa de Cornélio e toda a casa foi salva. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Entendeu, irmãos? A coisa é séria. Então tem muitos irmãos que vão estar passando necessidade mesmo. Por quê? Porque se não tiver necessitados em nosso meio, como vamos praticar caridade? Yahweh está nos moldando conforme a imagem de Yahshua. Então precisamos sim, ó. Aquele que tiver com fome, dá de comer. Aquele que tiver sede, dá de beber. Né? Aquele que estiver nu, vistam. Entendeu? Às vezes o irmão está só com a roupa do couro. Mas quando Deus está falando aqui, está falando também para aqueles que estão na rua aí, que a gente não sabe se é nosso irmão. Sabe? Porque a palavra fala para nós fazer o bem sem olhar quem. Então aquele que está na rua está precisando. Às vezes é seu irmão, meu irmão, nós não sabemos. Entendeu, irmãos? Por isso que ele falou, fazer o bem sem olhar quem. Mas, entendeu? Porque quando a gente faz o bem para qualquer pessoa, é como se estivesse fazendo para Yahshua. Entendeu? Entendeu? É muito importante essa passagem aqui. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Bom, irmãos, é muito importante. Todos aqueles que tiverem necessidade, não julga não, irmão. Porque há um só legislador, está escrito lá em Tiago.
Há um só legislador. Quem é tu que julga teu irmão? Eu não devo julgar. Já aconteceu uma situação, eu já me deparei com uma situação que eu ajudei uma pessoa, louvado seja Yahweh dos Exércitos. Estou compartilhando com os irmãos aqui. Mas teve outra pessoa que falou, mas se pedir de novo, se isso e aquilo, começou a julgar. E aí eu exortei com amor e deu tudo certo. Louvado seja Deus. Repreendi no nome de Yahweh qualquer situação, qualquer magnitude. E deu tudo certo. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa que recebeu ajuda, ela começou a fazer umas empadinhas, alguns lanches. Nunca mais me pediu nada. Nunca mais precisou me pedir nada. Ela multiplicou. Porque de um nada, Yahweh fez tudo. Então, de um nada, Yahweh ainda hoje está a fazer tudo. Claro, vai ter irmãos, vai ter situações difíceis. Mas aí é onde entra os irmãos que têm as melhores condições. Se eu tenho 100 mil que é Yaldim, que é Yahweh e Yalcha, eu tenho 100 mil. Será que não tem 30 mil trabalhando? Para ajudar os demais? Será que é os 100 mil estão todos desempregados? Eu não estou desempregado não, irmão. Nem minha esposa. E louvado seja o dos exércitos. Porque Yahweh nos chamou com as condições de ajudar. A gente não pode achar porque tem um emprego que é só para nós, não. Se a gente vê que Yahweh está nos abençoando nosso emprego, que é para a gente compartilhar com aquele que necessita, é assim, meu irmão. É assim. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos, tinha aqueles que tinham condições de ajudar e aqueles que não tinham condições de nada. Eles chegavam e repartiam entre si, conforme a necessidade de cada um. Eles tinham necessidade. Entendeu? Porém, tinha uns que tinham condições, e mesmo em meio a necessidades, tinha condições de poder ajudar aquele outro que estava pior. Então, o que ao estar fazendo no nosso meio hoje é isso. É fazer com que nós entendam a comunhão, entendam o que é viver em comunhão e amor. Porque não é só sair do sistema. E o sistema em nós ainda. Não é só sair do sistema. Até porque tem muitos que estão no sistema que faz mais obra de caridade do que muitos de Aldim. Entendeu? Tudo bem, saímos do dízimo, saímos da trindade, dos nicolaítas, louvado seja Yahweh. Porém, a obra tem que prosseguir, que é o quê? Fazer o que Yahweh fez, seguir Yahweh, conforme que ele nos ensinou. E estamos ensinando hoje, mediante o teu Espírito. Ele está à destra do Pai. Ele hoje é onipotente e onisciente. Louvado seja Yahweh. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos, nesse estudo 2. Né? Se assim Yahweh permitir, estiver vivo, né? Aqui para lá, farei o estudo 3. Segundo o quê? O que Yahweh falou. Tá bom, irmãos? Concluir aqui o estudo. Leiam, irmãos, Matitial, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. E analise, irmãos. Analise. Analise qual é a vontade de Yahweh dos Exércitos e Yahweh Mashiach, nosso Salvador. É nós fazer o bem. Às vezes a gente não tem condições de fazer para todo mundo. É muita gente. Vai faz um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O outro vai e faz um pouquinho para aquela pessoa. Vai ajudando, irmãos. Porque se fosse você no lugar daquela pessoa. Entendeu? Já passei situação difícil. Entendeu? Não comer direito. Tomar água quente. Essa é uma situação, dormir no chão. Umas coisinhas aí, mas hoje eu não preciso dormir no chão. Então, não é necessário me colocar no lugar daquele irmão. Ô irmão, tô sem uma cama. Compra uma cama, nem que seja usada. Olha lá se não tá quebrada, né? Porque vai dar a cama quebrada pra não cair da cama, né? Aí pronto, meu irmão. Você ajudou alguém. Você não pode comprar uma nova, compra uma usada. Se aparecer, louve a Yahweh. Não fica com avareza não. Louve a Yahweh, porque Yahweh tá te usando. E você é filho. Forte abraço, meus irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach. Muito obrigado por assistir a live aí. Eu creio que foi edificante para os irmãos. Aleluia. Eu vou terminar com oração, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. Ó Yahweh soberano, ó Yahweh altíssimo, ó Yahweh todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradeço em nome de Yahshua Mashiach, teu filho amado, nosso mestre, nosso pastor. Yahshua é o nosso guia. Ó Yahshua, tu és maravilhoso. Ó Yahweh dos exércitos, te agradecemos, ó Pai, por Yahshua Mashiach primeiramente, ó Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelos livramentos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por ter nos escolhido, ó Pai.
Em nome de Yahshua Mashiach. Ó Pai, te peço, em nome de Yahshua Mashiach, entra com providência na vida daqueles irmãos que estão necessitados. Usa todos os irmãos, me usa, ó Pai, para nós ajudar o próximo e concluir a obra, Pai. Nos ajuda a chegar à estatura do perfeito varão, ó Pai. Nos ajuda a ser santo como Tu és santo, que Tu falou, ó Pai, que nós, ó Pai, temos que ser santo porque Tu és santo. Então, se Tu está a nos falar que nós temos que ser santo, ó Pai, é porque Tu nos capacita, nós devemos confiar em Ti. Ó Pai, nos ajude em nome de Yahshua Mashiach. E eu repreendo, ó Pai, com poder e autoridade que Tu me dá, ó Pai, e dá aos demais irmãos que creem em Ti, ó Pai, porque Tu falaste em Tua palavra, ó Pai, usando Yahshua Mashiach, que Tu nos dá poder para pisar cobras e escorpiões. E em nome de Yahshua Mashiach, eu repreendo toda ação do mal na vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach. Eu repreendo qualquer ação maligna de vício, ó Pai, de enfermidade, ó Pai. E quando nós estamos um pouco meio que resfriados, doentes, nós entendemos que nós temos algo a aprender, ó Pai. E nos ensina, ó Pai, a cada dia, ó Pai, que Tu está no controle de nossas vidas, ó Pai. Faz nós entender, às vezes, aquilo que nós não entendemos, ó Pai. Conforta nossos corações, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, conforme a Tua vontade, acima de qualquer vontade humana, ó Pai. Nós te pedimos piedade, compaixão, misericórdia, em nome de Yahshua Mashiach, porque somos falhos, ó Pai. Nós não queremos andar nas falhas, ó Pai. Queremos, ó Pai, chegar à perfeição. Nos ajuda, ó Pai. Mas nos perdoe em nome de Yahshua Mashiach. Alguns erros que a gente nem percebe, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá força, ó Pai, para buscar a Tua presença. A estarmos vigilantes, atento, ó Pai. Nós entendemos que a Tua palavra é discernida em espírito, ó Pai. Por isso o mundo não conhece a Tua palavra, ó Pai. Porque a Tua palavra é discernida espiritualmente, precisa do Teu Espírito, ó Pai. E muitos não conseguem entender porque estão na carne, ó Pai. Porque não recebeu do Teu Espírito, ó Pai. Mas tenha piedade dessas pessoas também, ó Pai. Em nome de Yahshua Mashiach. Porque Yahshua falou que Tu és bom, Yahweh. E eu creio. Em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Meus irmãos, um forte abraço, tenha um excelente dia, em nome de Yahshua Mashiach. Até a próxima, se assim ao permitir. Aleluia.